Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos reunidos para refletir sobre o Santo Evangelho do dia de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 26 de agosto, Nós estamos vivendo a 21ª semana do tempo comum. O Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulos 24, versículos de 42 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque não na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, como quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura do Evangelho de hoje vem nos falar sobre o servo fiel e prudente, aquele que recebe uma missão e a cumpre com louvor. O Evangelho de hoje ele é situado no capítulo de Marcos. Ele dá início quando os discípulos questionam Jesus sobre a sua fala. Jesus estava falando para todos eles que partiria, mas que voltaria em breve. E os discípulos se aproximam de Jesus e questionam ele sobre como eles conseguiriam identificar que ele estaria voltando, como eles conseguiriam ver sobre essa volta, entender essa volta. E aí Jesus diz para ele que eles precisam compreender uma coisa, que eles precisam ficar atentos. Jesus começa o Evangelho dizendo que ficai atentos, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Vocês não vão saber essa resposta, vocês não vão ter essa resposta. Mas pede também que eles compreendam uma coisa que ele estava dizendo a eles. E aí usa o exemplo do ladrão. Se a gente soubesse o momento ou a hora que o ladrão viria em nossas casas, a gente se prepararia para que isso não acontecesse. E continua dizendo para eles ainda de novo, ficai preparados. E aí usa a palavra, usa o exemplo da parábola do servo fiel. A parábola começa com dois momentos. Primeiro, o servo fiel, que é aquele que aceita a missão, que contribui com a missão da forma com que ele é ordenado, ou seja, cuidando do empregado, cuidando dos outros empregados da casa, cuidando da casa, alimentando os empregados. E o segundo momento é o servo imprudente, o servo infiel, que por o seu patrão demorar um pouco para voltar, já acha que ele se torna o dono. E por ser o dono, ele começa a fazer as coisas do jeito que ele acha certo e maltratar os outros e judiar dos
os outros empregados e comer e beber e fazer extrapolias, né? Então a parábola para esta manhã do dia de hoje, ela traz para nós duas coisas. Primeiro, nós precisamos estar preparados, porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. E o segundo momento é a vigilância. Ficar atentos, ficar preparados, vigilância constante. E estar em vigilância constante é estar em sintonia, estar em harmonia com o Senhor. Participar da Santa Missa, participar do momento de oração, fazer o Santo Terço, confessar, né? Muitas vezes a gente comete muitos pecados e não se lembra de voltar e procurar uma boa confissão para que a gente possa novamente se ligar e se atrelar ao Senhor. Então, nesse dia de hoje, nós somos convidados a ficar atentos e ficar preparados, porque a gente não sabe qual que vai ser o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Então, que você, nessa manhã e nesse dia de hoje, você possa fazer o seu momento de vigilância, o seu momento de se preparar, o seu momento de ficar atento, né? E fazer uma reflexão, se você tem sido o servo bom ou se você tem sido o servo infiel, o servo prudente ou o servo imprudente. Esse dia de hoje você possa refletir sobre essa leitura, esse sentido. Quanto você tem contribuído, quanto você tem ajudado o seu irmão, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Se você tem ajudado ao próximo, se você tem contribuído com o próximo. E o próximo muitas vezes está dentro da nossa própria casa. E algumas vezes no nosso vizinho, nos nossos amigos. É essa a mensagem do dia de hoje. Vigilância, cuidado, porque cada um de nós recebemos uma missão. E o Senhor vem nos alertar do que é que nós temos feito com essa missão e qual é a forma que a gente tem tratado e confiado essa missão que Ele nos deu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós tivemos e estaremos sempre unidos e reunidos em honra de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e que o Senhor vos abençoe.